E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha que palavra tremenda. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ok? Olha que palavra esclarecedora para esse dia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Acabei de ler aqui Efésios capítulo 6, versículo de número 10, versículo de número 12, aliás, onde nós estamos vendo que de forma muito clara a nossa luta não é contra pessoas. Paulo diz: a minha luta não é contra a carne ou sangue. Carne, corpo, sangue. A minha luta não é contra os homens. A minha luta não é contra a gente. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra principados e potestades, contra o príncipe desse século, contra hostes da maldade. Então você vê Paulo sendo muito claro aqui na colocação dele que a nossa guerra é contra o espírito. A nossa guerra é contra as coisas espirituais. A nossa guerra é contra potestades, principados, hostes malignas, o príncipe desse século. A nossa guerra é contra Satanás. E ele deixa muito claro que a todo momento nós estamos em guerra. Por isso, capítulo 6, ele vai descrevendo, ele vai caracterizando um soldado. É necessário você se revestir da armadura de Deus. Aí ele vai fazendo essa armadura de Deus com as mesmas características da armadura de um soldado: couraça, escudo, espada, capacete, sandália. Ele vai caracterizando o cinto, dando todas as características que você precisa se revestir para você vencer essa guerra. A partir do momento que você entende que a sua guerra é espiritual, que essa batalha é espiritual, você não vai perder tempo em um confronto com carne ou sangue. Você está entendendo que não adianta ficar batendo boca? Você está entendendo que não adianta ficar discutindo? Você está entendendo que não adianta ficar indo para cima, resolvendo o braço, no punho? Não. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta são contra coisas espirituais. Então, as armas que você tem que usar são armas espirituais. Paulo diz que você tem que ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus. Tem que se revestir da armadura de Deus para confrontar o teu inimigo e não ser vencido pelas ciladas e os ataques que ele tem tentado contra a sua vida. Eu estou pregando para alguém que parou para ver esse vídeo nesse momento e está passando por muitas guerras espirituais. Eu estou pregando para alguém que está passando por muitos confrontos espirituais. Se você passa por batalha espiritual, as armas que você tem que usar são espirituais. Não tem como entrar em guerras espirituais com armas físicas. Você não vence demônio com arma carnal. Você não vence potestades, principados com armas físicas. Está na hora de você se revestir espiritualmente.
Está na hora de você partir para o jejum, partir para a oração, ler a Bíblia como uma espada que vai alimentar teu coração, a tua fé, para te dar força para vencer o adversário que está te atacando todos os dias. Você precisa disso. Precisa de força, estrutura espiritual para vencer seu inimigo. Seu inimigo não é teu pai, seu inimigo não é sua mãe, seu inimigo não é sua esposa, seu inimigo não é seu marido, muito menos o seu filho. Seu inimigo não são pessoas, seu inimigo são demônios, seu inimigo é Satanás. É ele que é o adversário da igreja. E nós devemos vencê-lo com as armas espirituais. Nós devemos vencê-lo com a palavra, nós devemos vencê-lo com o jejum, nós devemos vencê-lo com a oração, nós devemos vencê-lo com a fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você consegue entender isso? Que a sua luta não é contra a carne nem sangue. Então pare de perder tempo tomando atitudes erradas, entrando em guerra de maneira errada. Porque às vezes você está se ferindo, você está se machucando, porque não está usando as armas certas. Teu inimigo está encontrando vantagem, força para te atacar, porque você não está usando as armas certas. E se a sua guerra é espiritual, as armas são espirituais. Sua luta não é contra a pessoa. Sua luta não é contra a sua família, não é contra a empresa, não é contra a escola, não é contra... Não, é contra principados. É que tem demônio tentando atacar. São espíritos malignos que às vezes usufruem de pessoa, se manifestam em pessoas para te atingir. São demônios que criam situações, atacam a mente dos outros para te atacar. Mas em nome de Jesus hoje você vai ter discernimento para saber usar as armas certas e vencer os ataques que o teu inimigo tem tentado te atingir todos os dias. Pai, nós recebemos a sua palavra. A sua palavra nos orienta e como essa palavra foi de discernimento para hoje. Obrigado porque aqui tem pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Que o Senhor continue abençoando, falando conosco e dando a essa pessoa um dia extraordinário. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui. Desculpa, estou tossindo. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Receba essa palavra. A palavra foi forte. Deus falou com o seu coração. Então, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você precisa e da mesma forma que Deus falou com você. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Se você porventura quiser deixar uma oferta no meu ministério, Pastor Mãe de Paz tem me abençoado muito, eu queria de alguma forma contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, e fica com essa palavra no teu coração. A nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra demônios. Então pode ficar entrando em guerra com os outros. Sua guerra não é seu amigo, seu sogro, sua sogra. Sua guerra não é contra o ser humano. Sua guerra é contra principados e potestades. Se reveste da armadura de Deus. Busque uma oração, leia a palavra, jejue. Reveste a sua vida no Senhor. Use a sua fé e o seu inimigo vai cair por terra.